Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição de escola sabatina. Ainda no tema sobre relacionamentos, hoje temos o título Casamento. O verso áureo é o texto de Provérbios 19:14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Vamos então à primeira pergunta. Quem celebrou o primeiro casamento? Gênesis 2, versos 22 a 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto o homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. No Patriarcas e Profetas, na página 46, nos diz: Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado seja o matrimônio. Hebreus 13:4. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem e é uma das duas instituições que depois da queda Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Então, o casamento não foi algo inventado pelo homem, foi Deus que celebrou o primeiro casamento e, assim, essa instituição tem como seu originador o Criador do universo. E aqui diz que se esse casamento for feito e mantido de maneira correta, ele vai servir então para o bem da raça humana. Vai ser uma bênção para aqueles que participam. Veja que no final fala da dimensão ampla que tem o matrimônio. Envolve prover necessidades sociais, elevar a natureza física, intelectual e moral. Tem relação então com preservar a pureza e também trazer a felicidade. Então todos esses fatores aí é algo que fará a diferença então para o bem ou para o mal na vida da pessoa. E nos diz que são duas instituições que depois da queda Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso. Em outra parte, Ellen White chega a falar em instituições gêmeas, no caso, né? A segunda pergunta: qual é um dos propósitos do genuíno evangelho? Mateus 17, versículo 11, diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Profetas e Reis, página 678, tem a seguinte afirmação: no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Maior Discurso de Cristo, página 63, declara: quando posteriormente os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação.
Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1:31. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus, no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, dizendo: um homem deixará o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Nas páginas 64 e 65 ainda declara: como todas as outras boas dádivas de Deus concedidas para a conservação da humanidade, o casamento foi pervertido pelo pecado, mas é o desígnio do Evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza. A graça de Cristo, e ela somente, pode tornar essa instituição que Deus designou que fosse um meio para a bênção e reerguimento da humanidade. E assim, as famílias da terra, em sua união, paz e amor, podem representar a família do céu. Qual, então, é um dos propósitos do genuíno Evangelho? Vejamos que aqui é destacado isso, né? Há muitos tipos de Evangelho hoje pregados que envolvem crer tão somente, mas o verdadeiro Evangelho, ele requer exigências da parte de Deus, a obediência e tudo mais. E um dos propósitos aqui diz é a restauração então do matrimônio como ele deve ser. Esse é um dos propósitos que deve se concretizar no tempo do fim. Se houve períodos então em que o ser humano esteve distante desse padrão divino e Deus até tolerou eles nessa condição, agora, vindo luz suficiente, sendo o tempo devido de restauração, não há desculpas nesse sentido. É importante nós destacarmos isso. Então aqui teria muito o que falar sobre essas notas maravilhosas. Queria dizer que tem um argumento que tem surgido por parte de alguns mestres religiosos, que eles falam que o termo repúdio seria diferente de divórcio. Que Deus, na verdade, só odiava o repúdio, que era uma forma de abandonar a mulher sem ser legalmente, mas não que Deus odeie o divórcio feito da maneira correta. Esse é um argumento capcioso que as pessoas têm usado, porque, de fato, a lei de Moisés veio colocar ordem nesse sentido. Realmente, antes da lei de Moisés, estava acontecendo essa situação do marido, então, abandonar a esposa, não dar nenhum tipo de suporte ou devolvê-la para a casa paterna, e, ao mesmo tempo, ele arrumava outra mulher. E ficava nessa situação, ele nem abandonava completamente essa, de deixá-la livre, e ao mesmo tempo já arrumava outra mulher. E nesse situação real que estava acontecendo, é que então é feita a lei mosaica, que não configurava o ideal perfeito de Deus, mas procurando legislar e limitar o mal, limitar então os alcances das consequências nefastas. Isso em várias áreas nós vamos encontrar. Então o próprio texto de Mateus 19:8 que foi citado, aqui diz que Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar. Permitiu o quê? O divórcio. Aqui não está sendo feita a diferenciação. Assim como lá em Malaquias, quando fala desse assunto, está tratando que
de abandonar a mulher da sua mocidade. Está falando do divórcio legal também lá em Malaquias. Então tudo isso foge do ideal divino. Jesus veio restaurar para o que era no princípio e não de acordo com a dureza do coração, que foi a situação aqui com Moisés. E aqui nós vemos que realmente a Igreja de Deus nos últimos dias deve encabeçar, portanto, esta obra. Queria ainda fazer um último comentário, que aqui é destacado justamente que o casamento é algo para a glória de Deus e benefício da humanidade. E de que aquela lei que foi anunciada lá para Adão, para os nossos primeiros pais, a lei do matrimônio, ela então é para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Então esse é um ponto importante, porque não há nada de pecaminoso no casamento e inclusive não há uma perspectiva, por exemplo, de que chegará um tempo muito próximo do fim que então não se deva mais casar. Aqui está falando que é a lei do matrimônio válida até o fim do tempo. Não coloca aqui um prazo para expirar e não ter mais isso. Assim como é equivocado aquele conceito justamente de proibir determinadas pessoas de se casarem, né? Sacerdotes religiosos e tudo mais, uma vez que na realidade em nenhuma parte das escrituras traz esse conceito. Temos sim o exemplo de Paulo, que nunca se casou, e ele se entendeu vocacionado para isso. Mas isso será a experiência de uma exceção, de uma parte minoritária. De modo geral, haverá sim a busca pelo matrimônio, isso é natural e permanecerá até o fim. É importante destacarmos então esse aspecto, porque várias heresias surgiram ao decorrer dos séculos, e não é diferente nesse tempo, procurando de alguma maneira problematizar o casamento, que aqui nós temos visto que é de origem divina. Por quanto tempo deve durar o casamento? Romanos 7, versos 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. 1 Coríntios 7, os versos 10 e 11 e o 39. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Temos aqui textos do Sétimo Testemunho para a Igreja, página 45 e 46, e também do Quarto Testemunho para a Igreja, 506. Caro irmão e irmã, vocês se uniram em um concerto vitalício. Em sua união vitalícia, as afeições devem conduzir à felicidade mútua. Cada um deve promover a felicidade do outro. Esta é a vontade de Deus a seu respeito. O casamento, uma união vitalícia, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que marido e mulher devem dedicar-se mutuamente. Na mente juvenil, o casamento se acha revestido de romance e difícil é despojá-lo desse aspecto com que a imaginação o envolve e impressionar a mente com o senso das pesadas responsabilidades compreendidas nos votos matrimoniais.
Esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte deve desatar. Então aqui temos textos claros, textos muito pesados, mostrando a seriedade desse voto matrimonial. E a pergunta nos inquiriu o seguinte: por quanto tempo deve durar o casamento? Deve ser até a primeira desavença, o primeiro desentendimento? Ou, a despeito de tudo isso, ele deve durar até que a mão da morte separe? Então aqui falou várias vezes a palavra vitalício em diferentes partes desses livros, e também termina dizendo que esses votos ligam os destinos de duas pessoas com laços que coisa alguma, senão a mão da morte deve desatar. As notas foram lidas dessa terceira pergunta, os textos bíblicos do apóstolo Paulo, tudo enfatizando de maneira evidente que é realmente um concerto vitalício, o matrimônio, e aqui deixando claro que coisa alguma rompe a não ser a morte. Infelizmente, alguns acham que essa clareza que o apóstolo Paulo tem não é a mesma clareza no que Jesus diz. E isso é um equívoco na compreensão do que Jesus fala em Mateus 19. Nós temos um apêndice sobre esse tema do matrimônio em que discorrem detalhes sobre toda aquela narrativa do casamento nesse capítulo 19 de Mateus, explicando nos detalhes. Aqui apenas de maneira rápida vale ressaltar que justamente Jesus diz que iria restaurar para como era no princípio. Então, não havendo, portanto, o divórcio e novo casamento. Para além disso, aquilo que é chamado de cláusula de exceção no verso 9, que muitos destacam, se fosse o caso de Jesus estar falando sobre em caso de adultério haver separação e novo casamento, então não seria uma posição que fosse tanta novidade para as pessoas, nem causaria um choque para com os discípulos. Então agora entenderem a seriedade, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém nem casar. Por que eles responderiam daquela forma se a cláusula de exceção de Mateus 19,9 fosse tão abrangente, fosse uma brecha desse tamanho? É justamente porque eles entenderam o propósito, tanto é que Jesus não minimiza, e ele fala: isso está para aqueles que querem receber, estão dispostos a isso. E ele, Jesus, chega ao ponto de dizer que alguns, para alcançar o reino dos céus, terão que se fazer de eunucos. Então não coaduna com todo o contexto de restauração, da reação dos discípulos, a réplica de Jesus, tudo isso não coaduna se nós mantivermos essa brecha grande na lei do matrimônio. Mas quando nós vemos que não, Jesus estava falando de outra coisa, era a fornicação, era a situação então de uma falsidade antes então da realização do casamento e tudo mais, quando nós entendemos dessa forma, aí sim fica coerente, harmônico com o que o apóstolo Paulo está dizendo. E assim como nós estamos vendo no Espírito de Profecia também, nos testemunhos para a igreja, deixando claro essa posição igualmente. Quarta pergunta: poderão ser desfeitos os casamentos feitos de maneira impensada? Temos aqui no Spiritual Gifts, volume 3, na página 120, um texto que nos diz: há muitos casamentos infelizes por causa de muita pressa. Duas pessoas unem seus interesses no altar do matrimônio, pelos mais solenes votos perante Deus, sem previamente ponderarem a questão e dedicarem tempo à séria reflexão e fervorosa oração. Muitos agem por impulsos, não estão inteirados de suas disposições recíprocas, não percebem que está em jogo a felicidade de sua vida inteira. Se agirem erroneamente nesta questão e seu casamento demonstrar-se infeliz, esse não poderá ser desfeito,
se acharem que não estão adaptados para se tornarem mutuamente felizes, terão que suportar isso da melhor maneira que puderem. Então, um texto muito claro. É triste a situação, mas é claro a situação, que essa é a vontade de Deus. Então, está falando que casamentos que foram feitos de forma impensada, foram feitos às pressas, não se ponderou, não se refletiu sobre todos os problemas, sobre a seriedade desse voto, e foi feito por fim esse casamento. E fala que se acabar se demonstrando infeliz, ele não poderá ser desfeito, e essas duas pessoas terão que encontrar a melhor forma de se adaptar da melhor maneira possível para manter esse casamento, que agora não poderá mais ser desfeito. Então, não era nem para precisar de um texto desse esclarecendo esse ponto, mas infelizmente são muitas as teorias que as pessoas criam, né? De dizer assim, Deus não uniu a nós em matrimônio. Mas aí fica uma coisa subjetiva, né? A gosto da pessoa. Dizer, quando que Deus uniu, porque Deus não se agradou, então ele não uniu. Não é assim que funciona a questão do casamento. Deus é testemunha do quê? Do voto matrimonial que você fez. Deus estava presente, vendo o voto que você efetuou naquele momento. Por isso que lá em Malaquias fala da fidelidade à mulher da mocidade com que fizeste aliança. Então é necessário termos essa clareza realmente. Agora, vamos à quinta pergunta. O que tem sido matrimônio na maioria dos casos? Qual o significado de acharem-se acasalados e não casados? 1 Coríntios 7, 25 a 29. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Esse texto de 1 Coríntios 7, ele é bem abrangente. Não temos condição de entrar nos pormenores, senão se delongaríamos muito. Mas é importante ressaltar, então, o equilíbrio do apóstolo Paulo em todos os seus escritos. Ele, de maneira alguma, aqui está falando mal dessa instituição do casamento. Mas, ao mesmo tempo, ele está sendo realista. Ao ele falar dessa questão das tribulações na carne, queria vos poupar, tudo mais, ele está ciente da maioria dos casamentos sendo feito de maneira equivocada e que, em vez daquilo ser um benefício, se torna, então, num peso em muitos casos. Então, de fato, aqui o apóstolo Paulo, ele traz esses dois lados da moeda em vários momentos, em vários assuntos diferentes. Ele trabalha dessa maneira. Queria mencionar ainda que no verso 29, quando ele fala que o tempo se abrevia e também que os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, muitos têm usado esse texto de maneira ilegítima, completamente inadequada. E sobre esse tema, então, nós já tratamos na lição Preservando a Pureza, que nos mostra no mesmo capítulo, no capítulo 7, dizendo então realmente de que o casal ele pode se afastar por um tempo para se dedicar à oração, mas que se juntem novamente para que Satanás não vos tente, e assim vem trabalhando todo esse conceito. E aqui, de maneira alguma, o apóstolo Paulo estaria já na sequência entrando em contradição. Mas, de fato, o que Paulo destaca nos seus escritos, né? Que aquele que não
contraiu o matrimônio, ele está livre para dedicar realmente 100% ao Senhor. Mas aquele que casa deve cuidar o quê? Da esposa, dos filhos. Então, existem essas obrigações, esses deveres que têm que ser cumpridos. A pessoa não pode usar, por exemplo, a causa de Deus como uma desculpa para negligenciar agora o cuidado da família. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Porém, em períodos de perseguição, como que fica a situação? Muito complicada, até de uma normalidade familiar. Então, é disso que Paulo muitas vezes vem falando. No Lar Adventista, página 44, nos diz: poucos têm ideias corretas acerca da relação conjugal. Muitos pensam que o casamento é a conquista da perfeita bem-aventurança. Mas se eles soubessem 1/4 dos pesares de homens e mulheres ligados pelos votos matrimoniais em cadeias que eles não podem e não ousam quebrar, e não se surpreenderiam que eu traçasse essas linhas. O casamento, na maioria dos casos, é um jugo muito aflitivo. Milhares há que se acham acasalados, porém não casados. Os livros do céu acham-se carregados com os infortúnios, a impiedade e o abuso que jazem ocultos sob o manto do casamento. Eis porque eu desejaria advertir os jovens que se acham em idade casadora a sofrearem à pressa na escolha de um companheiro. O caminho da vida conjugal pode parecer belo e pleno de felicidade, mas por que não podereis ser decepcionados como milhares de outros o têm sido? Então, o que tem sido o matrimônio na maioria dos casos? Em milhares dos casos tem sido um jugo muito aflitivo, aqui diz. E qual que é o significado de se acharem acasalados e não casados? Não existe uma união real, não existe uma união espiritual, não existe uma união de propósitos. Então, não foi ligado os dois a não ser num nível meramente carnal. Então, quando nós analisamos esse texto, a seriedade dele, envolve uma série de fatores, né? Como foi dito, a pessoa acha, deu errado com os outros, mas comigo vai ser diferente. E aí a Ellen White desafia esses jovens ao dizer o seguinte: olha, mas o que garante que você vai ser diferente dos demais, dos milhares que não têm sido corretamente? A menos que você realmente esteja fazendo as coisas diferentes, o resultado vai ser o mesmo desses milhares. E um ponto importante de mencionar a essa altura é realmente que a pessoa que se casa para ser feliz, ela está cometendo um erro tremendo. Primeiro que, claro, a gente sempre fala que o cônjuge vai procurar trazer a felicidade para o outro. Não é uma relação que deve ser egoísta. Mas para além disso ainda, a própria pessoa deve ser feliz enquanto está solteira também. Ela não vai se tornar feliz só se ela estiver casada. Então esses detalhes são importantes para se chegar a uma posição e uma decisão madura realmente. Sexta pergunta: quando o matrimônio se torna mais fortalecido? Efésios 5, 28 a 33 diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui está mostrando esse contato de amor
como se fosse para o seu próprio corpo. Então aqui diz que ninguém odeia a si mesmo, né? A gente pensa no nosso bem, no melhor para nós, em se alimentar, em se cuidar. Então, da mesma maneira, faça o homem para com sua esposa, a esposa para com o marido também, assim como Cristo fez para a sua igreja. Então, ferir o cônjuge é ferir a si mesmo. Ciência do Bom Viver 359-360 diz assim: por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em matrimônio é a obra dos anos subsequentes. Ao enfrentar o recém-casado para a vida com sua carga de perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter, como não lhes era possível conhecê-lo em sua associação anterior. E este é um período realmente crítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura dependem de seguirem agora o devido procedimento. Muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitáveis, mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências, até então desconhecidas. Que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes a nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma fraqueza e mantêm uma reserva que repele aos outros. Esse espírito detém a corrente de simpatia. Sendo reprimidos os generosos impulsos sociais, eles mirram e o coração torna-se desolado e frio. Devemos precaver-nos contra este erro. O amor não pode existir por muito tempo sem se exprimir. Não permitais que o coração do que se acha ligado convosco pereça à míngua de bondade e simpatia. Aqui eu queria destacar essa parte final, primeiramente, né? Aquele que acha que é uma tolice exprimir o amor, aqui diz que o amor não pode existir por muito tempo sem ser expresso. Então é interessante, quão à frente do seu tempo, inclusive Ellen White está, o equilíbrio do que ela traz para nós aqui. É óbvio que não deve haver um mero sentimentalismo, mas óbvio que haverá sentimentos. Não será uma coisa que deva ser engessada, fria, e vem falando aqui vários exemplos sobre isso, né? Muito interessante, então, né? Quando o matrimônio se torna mais fortalecido. Fala aqui que não é nos primeiros anos de casado, mesmo que tenha sido feito da forma correta esse casamento, não tenha sido apressado, tenha se pensado, ponderado, mas mesmo assim é com o passar dos anos que esse casal vai se tornando mais unido e esse amor vai se tornando mais fortalecido. Então aqui também diz que com o passar do tempo vão se conhecendo coisas sobre o outro, o cônjuge, coisas que você não pensava, sejam elas boas ou ruins. Às vezes você vai descobrir defeitos que não tinham sido antes expressos, mas qualidades também que você não esperava. Então realmente tem muita sabedoria nisso tudo e que possamos realmente ter esse desejo, né, de fazer ser bem sucedido o matrimônio, que aqui falou o quê? Da felicidade e a utilidade de toda a sua vida futura dependem de seguir o devido procedimento. Então não é de pouca monta essa questão realmente. 7ª pergunta: o uso da aliança aumenta o respeito e a união do casal? Quanto devemos gastar com aquele aro de ouro? Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Temos um texto no livro Testemunho para Ministro, página 180.
Alguns se têm preocupado com o uso da aliança, achando que as esposas de nossos pastores se devem conformar com esse costume. Tudo isso é desnecessário. Possuam as esposas de pastores o áureo elo que as ligue a Jesus Cristo, um caráter puro e santo, o verdadeiro amor e mansidão e piedade, que são os frutos produzidos pela árvore cristã. E certa será em toda parte sua influência. O fato de o descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Os americanos podem fazer compreender sua atitude com o declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Nós não precisamos usar esse anel, pois não somos infiéis ao nosso voto matrimonial. E o trazer a aliança não seria a prova de sermos fiéis. Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com o costume e a moda. Nenhum centavo deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança. Que o façam, caso possam fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossos missionários, que o uso da aliança lhes aumentará um jota ou um tio à influência. Se eles são cristãos, isso se manifestará no cristianismo de seu caráter, suas palavras, suas obras, no lar e no convívio com os outros. Isto se demonstrará por sua paciência, longanimidade e bondade. Eles manifestarão o espírito do mestre, possuirão sua beleza de caráter, a amabilidade de sua disposição, seu coração compassivo. Então, o uso da aliança aumenta o respeito e a união do casal? Não, de forma alguma. Não há por que isso acontecer, né? E quanto devemos gastar com aquele aro de ouro? Aqui fala que nenhum centavo deve ser gasto. Então, o que realmente importa? A fidelidade que você tem para com o voto que você fez, para com o seu marido, para com a sua esposa. E não é aquela aliança que vai definir que você é fiel. Ao contrário, muitas pessoas que fazem uso desse aro de ouro cometem infidelidade ao voto matrimonial. Então, nós não devemos usar, não precisamos em nosso país. Aqui ela fala da América, que era o seu país, mas em nosso país também não é obrigatório o uso deste anel. E aqui fala que então que em países que for obrigatório, né, o uso, que use, se isso for de acordo com a sua consciência. Ainda coloca em dúvida, né? Isso se você conseguir ficar com a consciência tranquila, né, fazendo isso. Então, mais uma vez aqui é um tema bastante abrangente e que na realidade o que está sendo analisado aqui é o tema das joias, que de modo geral a posição adventista sempre é o quê? Do não uso de joias. Mas aí quando chega na parte da aliança, muitos acham, não, aí sim pode usar. E o que a Ellen White está colocando é justamente que não deixa de ser joia, nenhum centavo deve ser gasto nisso. Então, realmente não há razões boas para se utilizar. Mas, em relação à questão da obrigatoriedade e tudo mais, que a Suelen até comentou agora há pouco, eu já ouvi pessoas falando que o nosso país se enquadraria nisso, né? Então, aqui ela fala nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança. E, por outro lado, lá em cima tinha falado, os americanos podem fazer compreender sua atitude com declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Acho que dificilmente alguém vai ter como dizer que aqui no Brasil seria diferente dos Estados Unidos. Mas o ponto é que essas pessoas pegam o texto e distorcem dizendo o seguinte, olha, como é um costume majoritário, então
deve ser praticado para não causar escândalo. Mas o que Ellen White falou não é de quão largamente se usa então a aliança. O que ela falou não é de ser um costume no país, é desse costume ser o quê? Uma obrigação. Imperioso, obrigatório. Em cima ela falou de obrigação, aqui ela falou imperioso. Não é imperioso a nós usarmos se isso não for obrigatório. Então as pessoas invertem a noção do texto, o propósito, e as pessoas acharem que a razão suficiente para isso é porque o costume é muito majoritário, então vai causar escândalo e tudo mais. Tem que ler o texto novamente. Aqui diz o quê? O fato de o descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Então ela já explicou esse ponto também para nós. É muito bom o argumento, né? Porque de fato somos como a América do Norte, né? Como os Estados Unidos. Então é exatamente a mesma coisa. É tanto usual lá quanto o é aqui. E ela disse que lá não era obrigatório, né? Então realmente eu desconheço que países que seriam obrigatórios, mas ela fala no caso de um país que isso for obrigatório, que use, né? Mesmo assim, se for de acordo com a sua consciência. Bom, a Suelen tocou num ponto que eu também desconheço a existência, pode ter havido ou pode existir ainda hoje. Eu não saberia dizer com precisão sobre isso, mas é interessante nós pensarmos nesse assunto que é justamente falando de missionários, né? Que iriam a outros países, e aí fala do caso das esposas desses pastores usarem. Parece que houve uma preocupação, talvez até por parte dos maridos, de quererem que as suas esposas usassem. E Ellen White está dizendo que tudo isso era uma fermentação que estava em andamento entre eles, que ela sentia muito que isso estava acontecendo, que não devia então entrar em conformidade com esse costume e essa moda. Então o texto realmente ele é bem enfático, né? Não tem como a gente diminuir aqui a força dele. Oitava pergunta: onde está a única segurança da aliança matrimonial? Provérbios 12:7 nos diz: os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Ciência do Bom Viver 358. Só em Cristo é que se pode com segurança entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Então, onde está a única segurança da aliança matrimonial? Então, aqui está falando no aspecto simbólico, né? Obviamente. Não é num aro de ouro, como já a Suelen comentou, que vai garantir, assegurar algo, né? Mas é a união com Cristo. Vamos para a nona pergunta. Que pensamento não deve ser abrigado pelos cônjuges? O que é o antegozo das alegrias do céu? Ciências do Bom Viver 360 diz: embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Procure cada um promover a felicidade do outro. Haja amor mútuo, mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. O calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das alegrias do céu. Que pensamento não deve ser abrigado pelos cônjuges? De que aquele casamento foi um erro, uma decepção,
ninguém deveria pensar isso. Depois que esse passo já foi tomado, só se deve pensar como que eu vou fazer para manter de melhor maneira possível a felicidade, promover a união nesse casamento, né? Então, o que é um antegozo das alegrias do céu? Fala que o calor da verdadeira amizade, o amor que liga coração a coração, é um antegozo das alegrias do céu. Ellen White traz aqui alguns exemplos de como manter esse casamento saudável e feliz. Então, fala que deve partir por parte dos dois. Manter as primeiras atenções, animar um ao outro nas lutas, nas dificuldades da vida, procurar cada um promover a felicidade do outro, haja amor mútuo e mútua paciência. Eu ouso dizer que se todos fizessem no mínimo o que ela está fazendo aqui, nenhum casamento se desfaria. Se partisse por parte dos dois, fazer a felicidade do outro, dificilmente isso aconteceria. Mas o que nós vemos é que, e na maior parte das vezes, não parte de nenhuma das partes essa preocupação em fazer o outro feliz, em promover a felicidade do outro. Lembrando que numa nota anterior, Ellen White fala que a pessoa, quando se casa, ela se depara com surpresas desagradáveis, mas surpresas agradáveis também. Ela fala das duas coisas. E ela diz: procurai ver as virtudes e não os defeitos. Então existe uma questão também da pessoa entender que não é para a pessoa se tornar um segundo eu em si, idêntico, uma cópia minha. Não é esse o propósito também. Ainda que, óbvio, o casal tem que estar unido com o mesmo caminhar, para o mesmo sentido, com o mesmo propósito. Mas eles são diferentes. E em vez de ver isso apenas numa perspectiva negativa, de querer que o seu cônjuge fosse mais igual a você por mero capricho, deve-se ver as vantagens, né, dessas diferenças também ocorrerem. 10ª pergunta: de que forma muitos têm encarado o casamento? Que sugestão do inimigo deve ser combatida? Então vamos agora à leitura do texto que está na meditação nos lugares celestiais 203 e 206. Muitas vezes tenho lido essas palavras: o casamento é uma loteria. Alguns procedem como se acreditassem nessa declaração, e sua vida matrimonial testifica de que para eles assim é. Mas o verdadeiro matrimônio não é loteria. Quando o Senhor apresentou Eva a Adão, anjos de Deus testemunharam a cerimônia. Existem, porém, poucos casais que se acham completamente unidos ao ser realizada a cerimônia matrimonial. A fórmula das palavras pronunciadas na presença dos dois que tomam sobre si o voto matrimonial não os torna uma unidade. Em sua vida futura é que deve realizar-se a união dos dois em matrimônio. Pode tornar-se uma união realmente feliz, se cada qual dedicar ao outro verdadeira afeição do coração. O passar do tempo, entretanto, despoja o casamento do romance de que o revestira a imaginação, e então, por sugestão de Satanás, insinua-se no espírito o pensamento: não nos amamos mutuamente como supunhamos. Expeli-o da mente, não vos demoreis nele. Recuse cada qual, esquecido de si mesmo, a entreter as ideias que Satanás teria grande prazer em que acariciassem. A vida é preciosa dádiva de Deus e não deve ser desperdiçada em egoístas lamentações ou aberta a indiferença e desafeição. Que marido e mulher juntos combinem tudo de novo. Renove as primeiras atenções mútuas, reconheçam mutuamente suas faltas, mas nessa obra sejam muito cuidadosos, para que o marido não se incumba de confessar as faltas da esposa ou esta as do marido. Resolvam ambos ser tudo que for possível um ao outro, e os laços do matrimônio serão os mais desejáveis dos laços. Quanta
aflição, e que onda de miséria e infelicidade se poupariam se os homens, bem como as mulheres, continuassem a cultivar a consideração, a atenção e as palavras bondosas de apreço e pequeninas cortesias da vida, que conservaram vivo o amor que julgavam necessárias para conquistar a companheira ou companheiro de sua escolha. Se o marido e a esposa tão somente continuassem a cultivar essas atenções que alimentam o amor, seriam felizes na sociedade mútua e teriam uma influência santificadora sobre seus familiares. Teriam dentro de si mesmos um pequeno mundo de felicidade e não desejariam ir buscar fora desse mundo novas atrações e novos objetos de amor. Então, qual que é uma das formas de suprimir esse tipo de tentação da traição, como foi falado aqui no final, né? Ora, é ter um bom casamento. Nada melhor do que isso. Não deveria ser uma dificuldade não trair a esposa, não trair o marido, mas sim haver então essa preocupação de ter esse pequeno mundo, esse círculo familiar sagrado, como Ellen White destaca, a importância de manter isso, e isso ser o suficiente para a felicidade do casal. Então aqui nós podemos ver muitos conselhos, né? E a pergunta vem falando de que forma muitos têm encarado o casamento. Como uma loteria que disse, né? Então vamos ver se vai dar certo. Quando na verdade está exatamente na sua mão se vai dar certo ou não, né? Então não é uma questão meramente de sorte, como a pessoa está pensando, né? E que sugestão do inimigo deve ser combatida? Então aqui falou que o inimigo dá a sugestão, né? E traz ao pensamento, nossa, não nos amamos como supunhamos, né? E Ellen White fala para expelir esse tipo de pensamento da mente. Então aqui no nível psicológico, o que Ellen White está dizendo é muito interessante. Então aqui existe aquela questão do desencanto que a irmã está falando aqui, e aí Satanás se aproveita desse momento e ele fala, quer saber? Eu nunca amei aquela pessoa, na verdade. Então isso é Satanás já trabalhando na pessoa. Então aqui encontramos que se você ficar martelando isso, você vai passar a acreditar naquilo, aquilo se tornará uma realidade, e no entanto, certas coisas não devemos nos demorar o pensamento. Isso vale nesse assunto do casamento e em tantos outros na carreira espiritual nossa. Se nós ficarmos pensando apenas nesse aspecto dos espinhos, vai ser complicado. Mas se nós nos detivéssemos a atenção às flores, realmente seria diferente o resultado. É importante nós vermos que, mesmo que venha a falhar esse casal, pode haver o que? Uma renovação desse concerto matrimonial. Se eles eram imaturos no começo do casamento, não fizeram tudo certo, mas combinem tudo de novo, novamente, renovem tudo, Deus estará então renovando esse casamento, abençoará certamente. Vamos então para a pergunta de número 11. Quais conselhos temos ainda acerca deste solene tema? Aqui teremos textos do livro Fundamentos da Educação Cristã, página 103, Lar Adventista 70, Lar Adventista 340, e também da meditação matinal nos lugares celestiais, na página 206. Se há qualquer assunto que deveria ser considerado com calma, reflexão e juízo desapaixonado, é este o assunto do casamento. Se há tempo em que se necessita da Bíblia como um conselheiro, é antes de dar um passo que ligue pessoas por toda a vida. Mas a ideia predominante é a de que, nesta questão, os sentimentos é que devem ser o guia,
E em muitíssimos casos, o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva à ruína certa. É aqui que os jovens mostram menos inteligência do que em qualquer outro assunto. É aqui que se recusam a ouvir razões. A questão do casamento parece ter sobre ele um poder enfeitiçante. Não se submetem a Deus. Instituído por Deus, o casamento é uma ordenança sagrada e nunca se deve entrar nele um espírito de egoísmo. Aqueles que pensam em dar esse passo devem considerar-lhe solenemente e com oração a importância e buscar conselho divino a fim de saberem se estão seguindo uma direção em harmonia com a vontade de Deus. A instrução dada na palavra de Deus a esse respeito deve ser cuidadosamente considerada. O céu contempla com prazer o casamento formado com sincero desejo de conformar-se com as direções dadas na Escritura. Cada compromisso matrimonial deve ser cuidadosamente considerado, pois o casamento é um passo que se dá por toda a vida. Tanto o homem como a mulher devem considerar cuidadosamente se podem viver um ao lado do outro através de todas as dificuldades da vida enquanto ambos viverem. Muitas mulheres anseiam por palavras de amor e bondade e pelas atenções e cortesias comuns que lhes são devidas por parte dos maridos que as escolheram como companheiras para a vida toda. Todo casal que une entre si seus interesses vitalícios deve buscar tornar o mais possível feliz a vida do consorte. Aquilo que prezamos, procuramos conservar e tornar mais valioso, se possível. No contrato matrimonial, homens e mulheres fizeram um ajuste, um investimento para a vida e devem fazer o máximo possível para controlar suas palavras de impaciência e mau humor, mesmo com maior cuidado do que o faziam antes do casamento, pois agora seus destinos se acham unidos por toda a vida, como marido e esposa, e cada qual é avaliado na exata proporção à quantidade de penoso empenho para reter e manter sempre novo amor, tão ansiosamente buscado e apreciado antes do casamento. Que textos maravilhosos, nos trazendo tantas informações importantes que podem e devem ser usadas na nossa vida, seja pelos jovens que ainda estão tomando essa decisão, como também por aqueles que já tomaram, já entraram para o matrimônio, para a vida matrimonial, devem ouvir e colocar em prática todos esses conselhos maravilhosos que temos aqui. Então aqui nos falou dos jovens e da emoção que toma conta deles ali, que parece que tiram tanto da inteligência desses jovens, que eles não querem saber da razão, de ser racionais, mas eles querem escolher sentimentalmente, né? Que os sentimentos tomem conta ali daquela escolha. E isso está muito errado. Então eu falo que tem que pensar, ponderar. Será que essa pessoa, eu vou conseguir estar com ela para o resto da minha vida? Passar por todas as dificuldades que vamos viver? Então deve ser feito todas essas perguntas. E se sim, então que continue as primeiras atenções, que continuem marido e esposa querendo fazer o melhor para o outro e tratando o outro como gostaria de ser tratado. Da mesma maneira como falou daquele texto bíblico, que assim como nós amamos a nós mesmos, devemos amar o outro. Assim como nós cuidamos de nós, devemos cuidar do outro. E de novo falo, se todos fizessem isso, marido e mulher fizessem isso, seria muito difícil o casamento, que daria errado no final das contas. Quantas vezes nesses textos que foi dito que para toda a vida, né? Vitalício, e tantas vezes foi destacado, é um passo que se dá
para toda a vida, enquanto ambos viverem. Então, quantas e quantas vezes diz ainda como fosse um investimento que você faz para a vida toda, né? Eu queria apenas destacar que é indicado para um estudo adicional o apêndice de nossa lição, e no apêndice é justamente o tema da doutrina bíblica do matrimônio. Gostaria aqui de mencionar apenas os tópicos que são tratados, porque acaba abrangendo de uma maneira total o assunto, aquilo que porventura não se entrou no pormenor nesses estudos que fizemos, aqui certamente entra. Então todos estão convidados para fazerem essa leitura. Aqui temos o primeiro tópico, um concerto vitalício. Depois o tópico, o significado de Mateus 19, analisando inclusive no original e tudo mais, comparando com o que a própria Ellen White declara no Maior Discurso de Cristo, também página 65. Temos depois o tópico casamento civil, o matrimônio sendo uma bênção, símbolo da união entre Cristo e sua igreja, e o dever dos pais para com os filhos. Vários aspectos aí importantes de serem considerados. E continue conosco nas demais lições, ainda vamos ter muito tema importante pela frente, e que essas lições realmente venham trazer mudança real na vida de cada um de nós. Ainda gostaria de destacar uma parte muito importante dessa última nota, que fala que deve-se cuidar muito mais com as palavras, com o trato no casamento do que no namoro, porque agora se acham ligados por toda a vida e muitas vezes é o oposto que acaba acontecendo. Então, quando estamos em período de namoro, às vezes a gente cuida mais das palavras, como vamos tratar, mas estando já no casamento não se tem mais tanta paciência, não se pondera tanto as palavras mais. Então, que venhamos seguir todos esses conselhos maravilhosos que temos tido aqui. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook. E assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.